Falar de um assunto que eu nunca falei aqui. A primeira vez que eu vou falar é sobre tentação. Eu nunca tinha falado sobre tentação antes aqui, mas hoje, quando eu acordei, eu comecei a estudar e Deus começou a falar no meu coração sobre tentação. E engraçado que quando a gente fala tentação, a gente já pensa no pecado do sexual, né? Tentação, né? Pecado sexual. Mas não existe só o pecado sexual, não é só a tentação sexual. Existem várias tentações de pecados que nós, às vezes, nos rendemos à prática dessa tentação. E tentação é tudo aquilo que afasta você da presença de Deus, é pecado. Tudo, porque o pecado é a única maneira, a forma que tem de nos separarmos da presença santa de Deus. Então, tudo que te separa, que te afasta da presença de Deus é pecado. Mas a tentação em si, ela não é pecado. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. A tentação não é pecado. O pecado é a prática dessa tentação. Porque a tentação, ela é inevitável. A tentação, ela é maligna. A tentação, ela é humana, mas ela também é identificável. Tem como você identificar a tentação, tem como você evitar a tentação. Só tem uma coisa que você não consegue fazer com a tentação, é resistir. Resistir, nós somos capazes de resistir ao diabo, mas nós não somos capazes de resistir à tentação. Fernanda, então você está querendo me dizer que a tentação tem mais poder que o diabo? Porque a Bíblia diz lá em Tiago 4,7 diz: resistir ao diabo, se você resistir firme, ele vai fugir de você. Mas quando fala de tentação, a Bíblia nos orienta a fugir, a fugir. Só existe uma forma de nós vencermos a tentação, é fugindo. Tiago 1,14, eu quero começar hoje essa live, se você quiser abrir sua Bíblia, estiver acompanhando. Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido. Você não vai ser tentado por coisas que você não gosta. Você jamais vai ser tentado por coisas que você odeia. Você vai ser tentado na sua cobiça. E assim, cada um de nós temos uma cobiça, temos uma fragilidade na nossa história, na nossa vida. Por causa do contexto que você nasceu, viveu, cresceu. Não existe ninguém neste mundo, na Terra, que não seja tentado. Então, todos nós somos tentados. Todos nós temos tentações. E é uma coisa que é trabalhada, a tentação, ela é trabalhada pelo inimigo das nossas almas de acordo com a cobiça, de acordo com os nossos desejos. Então, Tiago 1,14 fala: cada um, não importa a idade, criança, adolescente, jovem, velho. Ah, mas o velho não é tentado não, Fernanda. Mas o jovem é tentado. A tentação, ela é inevitável. Ela é humana e ela é maligna. Faz parte da nossa vida. Não tem como você dizer que não é tentado. Fernanda, mas eu vivo na presença de Deus, eu vivo na igreja. Mas é dentro da igreja mesmo que a tentação vai. Que a tentação ela não escolhe o lugar para entrar nos seus pensamentos. Não é porque você está na igreja, porque você é um pastor, porque você é um bispo, porque você é uma pastora, porque você é uma missionária. É muito pior, porque dá uma sensação de uma falsa segurança por estar dentro da igreja. É pior, porque você acha que está seguro, mas não está. Porque a tentação, ela é humana, ela é maligna, ela é inevitável, mas ela é identificável. Você consegue identificar uma tentação.
Martinho Lutero falava, né? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninhos na sua cabeça. Tem gente que acha que é versículo essa frase, mas não é. É uma frase de Martinho Lutero. Ele falou, você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho. Essa é a tentação. A tentação não existe um jeito de você evitá-la. Ela acontece porque você tem desejos. Você tem cobiças. Tem coisas, a sua história, o seu contexto que você vive, você carrega uma história. E nessa história tem desejos, tem cobiça. E não tem como você resistir uma tentação. A tentação faz parte da vida. Então, não tem como você impedir que a tentação apareça na sua vida. Mas você tem como evitar a prática dessa tentação. Porque você sentir desejo, sentir tentado, não é pecado. Porque é humano, tá? Faz parte de nós sermos humanos. O pecado é a prática da tentação. Por quê? Tentação, ela é maligna, inevitável, identificável e ela é humana. E ela nos afasta da presença. Então, é pecado porque tudo aquilo que te afasta da presença santa de Deus é pecado. Então, todos nós temos fraquezas. Eu tenho, você tem. Então, não é porque você é pastor, não é porque você está na igreja, não é porque você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que faz bondade, boas obras, e você fala, estou protegido. Se você for olhar, seus lugares escuros estão ali. A podridão de tanta coisa errada que você guarda ali dentro e fica deixando que isso cresça dentro de você. E aí muitos falam assim, Fernanda, a carne é fraca. Você sabia que a carne é fraca é um versículo? É um versículo. A carne é fraca é um versículo. E a pessoa só fala esse versículo. Só esse pedaço do versículo. O versículo tem outra frase antes. Mas a pessoa só fala, o crente só fala assim, Fernanda, porque a carne é fraca. Mas a carne é fraca. Só que a palavra de Deus neste mesmo versículo, que é Mateus 26:41, fala, vigiai e orai, para você não cair na tentação. Porque, na verdade, a tentação vem. Mas o que te afasta não é você ser tentado, você sentir a tentação. O que te afasta é a prática do pecado. E aí fala, se você vigiar e orar, você não vai cair em tentação. Porque o seu espírito, aquele que toma as decisões, que faz as escolhas, está pronto. Aí que fala na frente, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E você sabe que quando Jesus estava falando isso aqui, ele não estava falando de pecado sexual. Porque quando fala de tentação, todo mundo só leva para esse lado. Mas é pecado diante de Deus tudo aquilo que te afasta da presença. E que contexto que Jesus estava falando aqui? Para os discípulos. Que ele chamou os discípulos para orar com ele no monte e os discípulos dormiram. Uai, Fernanda, foi pecado eles dormir? Eles cederam à tentação do sono, porque eles se dispuseram a ir orar com Jesus e não mantiveram o voto deles, a promessa deles, a palavra deles de vigiar junto com Jesus. E ali eles afastaram da presença e Jesus ficou sozinho. E Jesus falou assim, vocês precisam vigiar e orar, porque vem coisa difícil na vida de vocês. A vida de vocês vai se tornar muito difícil. Se vocês vigiarem e orarem, o espírito de vocês estará pronto para resistir, para vencer, mesmo que a carne de vocês sejam fraca, tenha fragilidades. O espírito de vocês estará pronto se vocês vigiarem e orarem. Sabe, existe muita diferença. Você não vai deixar de ser tentado só porque você vigia e ora. Mesmo você vigiando e orando, você vai ser tentado. Mas o espírito vai estar pronto para não ceder à prática. E você permanece na presença. Existe uma diferença entre você estar na presença e entre você estar fora da presença. Porque a presença santa de Deus protege você como escudo de praticar, de pecar, de se afastar
da presença de Deus por causa da tentação. Se você for ver lá em Mateus 4, fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. É estranho isso, né? Como que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao... Porque Jesus não ia deixar de ser tentado só porque ele tinha acabado de ser batizado. E ele ia começar o ministério dele. Ele não ia deixar de ser tentado. Ele ia ser tentado. Só que ele foi ser tentado na presença santa de Deus. Tem diferença quando você está orando, porque ele foi para o deserto para vigiar e para orar. E ele foi tentado no deserto. E Jesus conseguiu fugir de todas as tentações que Satanás apresentou para ele. Sabe como? Porque o espírito dele estava pronto e rebateu todas as tentações com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tudo que Jesus disse a Satanás para resistir às tentações já tinha sido escrito, ele só replicou, repetiu. E Satanás não pôde continuar ali, porque Jesus estava com o espírito pronto. Diferente de Pedro, né? Pedro, se você vai ver lá em Lucas 22, de 54 a 71, vai dizer que Pedro, ele cedeu à tentação, ele caiu. E não foi um pecado sexual, tá? Eu tô só querendo afirmar, repetindo isso pra você, porque você às vezes acha que pecado é só pornografia, é só pecado sexual, e não é. O pecado sexual, já eu falo dele. Ele é mais complicado porque os outros pecados é cometido fora do corpo. Já o pecado sexual, você peca contra o seu próprio corpo, né? 2 Coríntios 6,18 fala: fujam da imoralidade sexual, porque todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo. Mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Então as feridas e as marcas é no próprio corpo da pessoa. Então a dor é maior de quem comete o pecado sexual. Mas existe outras tentações. E existe a tentação da idolatria. Aí você fala assim, é mesmo, tem idolatria, tem as imagens de escultura. Quem falou pra você que idolatria é só isso? É isso, não é? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo que ocupa seus pensamentos o dia todo, 24 horas por dia. Às vezes tem pessoas que falam nas suas dores o dia inteiro. Só fala da dor. É uma idolatria. Tem gente que se coloca no lugar de ser adorado também, sabe? Não vive se colocando no lugar de vítima. Quando você se coloca sempre no lugar de vítima, é real. Você realmente sofreu, as coisas aconteceram, mas você tem escolha de reagir, pegar sua vida e ir pra frente. E viver o novo de Deus. E ser liberto de tudo aquilo que te prendeu. Mas tem pessoas que gostam de ficar ali curtindo a dor e sofrendo ali no lugar de vítima. Porque a vítima, ela não quer... Muitas das vítimas não querem ser tiradas deste lugar. Elas querem retribuição. Elas querem vingança. Elas querem que o algoz, que quem machucou ela, receba uma retribuição pelo mal que fizeram. Isso é uma idolatria. Porque você está se colocando no lugar como se você fosse a única pessoa que sofresse no mundo. E não é. O sofrimento, ele é humano. Todo mundo sofre. A diferença é que todo mundo reage, que cada pessoa reage de uma forma. E quando você vigia e ora, você não cede à tentação de ficar preso nesse lugar. Você é liberto, porque o seu espírito está pronto para viver o novo. Então, não seja atraído para este lugar de onde você acha que tem forças para resistir à tentação. Jesus, ele resistiu porque o espírito dele estava pronto, porque ele saiu para orar, para estar na presença, e ele foi tentado. Fernanda, mas é injusto. A pessoa vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus e é tentado? Sim. Mas quando você está vigiando e orando, o seu espírito está pronto, mesmo que a sua carne seja fraca. Jesus, ele foi para a presença de Deus com a presença do Espírito Santo. Pedro caiu na tentação de trair Jesus 3 vezes porque ele
não foi para a presença de Deus. Ele foi caminhar e andar junto com os zombadores, com aqueles que zombavam de Jesus e com as pessoas que não criam em Jesus. E aí ele não estava na presença e ele só ficou com a fraqueza da carne dele. O espírito dele não estava pronto, porque estava longe da presença. Então, às vezes, com os nossos próprios pés, nós cedemos à tentação porque nós vamos lá, no lugar onde está a tentação, nós não fugimos. Ah, não, eu só vou passar lá, só vou dar uma passadinha. Ah, não, eu só vou dar uma olhadinha aqui na internet. Vai ser rápido. Com os nossos próprios pés, pelas nossas próprias decisões, nós deixamos que a tentação tome conta da nossa história. E aí nós nos tornamos presos à tentação. Ninguém pode evitar uma tentação, ela acontece, mas você pode fugir dela. Você não tem forças para resistir uma tentação. Você tem forças para resistir a Satanás, mas não tem forças para resistir uma tentação. Mas você precisa entender que na presença você resiste, longe da presença de Deus você não tem força. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se isolou, ficou só. E foi caminhar e andar junto com os zombadores, com os incrédulos. E ele não resistiu. E ele traiu Jesus 3 vezes. Como Jesus disse para ele que iria acontecer. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Não é pecado você ser tentado. A tentação, ela é inevitável. Ela é maligna, mas ela é humana. Mas ela também é identificável. Se tem lugares que você frequenta, onde você é tentado, é lugares que você jamais pode voltar aí a frequentar. Porque são tentações que levam você a pecar. E muitas das tentações, se é um pecado sexual, por exemplo, vai ser contra o seu próprio corpo. As marcas ficarão no seu corpo. E são marcas mais difíceis, mais dolorosas. Porque quando nós cedemos à tentação, nós saímos da presença. E nós cedemos porque nós não temos força para resistir a uma tentação. Então nós precisamos fugir. A Bíblia nos orienta a fugir, porque nós não temos força para resistir. Mas eu queria trazer para você um alívio nessa manhã. Eu não queria só aqui ficar trazendo coisa difícil para você, mas eu quero trazer um refrigério para você no Salmo 23. Ele todo fala da proteção de Deus na sua vida, mas eu quero deixar o versículo 1 que diz assim: o Senhor é. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em várias outras partes da Bíblia diz que o Senhor é. Deus diz: eu sou. Eu sou o grande, eu sou o que sou. Sabe por quê? Deus está dizendo para você: eu sou tudo o que você precisa. O que você está precisando nessa manhã? O que você precisa para sair deste lugar de tentação, onde você tem cedido todos os dias, mas você tem sentido um vazio, você tem se sentido culpado, tem se sentido sujo? Deus quer tirar você desse lugar. E Ele é o resgate que você pode se agarrar, porque Ele vai trazer para você alívio. A Bíblia diz, nesse mesmo Salmo 23, fala assim: Ele refrigera. Porque a gente se sente queimar por dentro, a gente sente um vazio, a gente sente uma dor tão solitária e ninguém consegue nos entender. Tem gente que fala assim: mas você não foi buscar isso, você não tá aí. Você quis errar, você quis falhar, você quis falar desse jeito, você quis irar mesmo com o outro, você fez isso, tá na hora de colher. Mas o seu pastor, ele quer trazer refrigério para sua alma e quer te libertar. Quer tirar de você toda a culpa, toda a dor, toda a tristeza, toda a solidão. Porque Ele quer trazer refrigério, descanso para sua alma.
porque Ele é o seu pastor. Ele é o seu bom pastor. E Ele é o grande eu sou. Eu não sei o que você está precisando nessa manhã na sua vida. Deus mandou eu dizer isso, essas coisas hoje, esse texto. Eu não tenho ideia do que você está passando. Mas eu quero dizer para você que o grande eu sou sabe do que você precisa. O que você tem que fazer agora é vigiar e orar, se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me segura, me ajuda, me refrigera minha alma, me tira desse lugar. Porque existe um poder na cruz do Calvário, onde foi derramado o sangue precioso de Jesus, onde o seu valor, você pode não ter valor para os seus pais, você pode não ter valor para a sua família, para os seus amigos, para com quem você casou, mas você tem um valor que tem medidas na cruz do Calvário, onde o amor maior do mundo morreu por você, para te dar uma vida de verdade, para você parar de mendigar amor, mendigar vida, mendigar coisas, migalhas, que a tentação, o pecado veio e roubou tudo de você. Jesus vem com esse amor de cruz, de sangue, de sacrifício, que Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades. Seja liberto nessa manhã. Que a palavra de Deus caia no seu coração como um refrigério. E que você possa dizer como é lá no Salmo 23, o último versículo fala assim: certamente, é certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Assim como a tentação ela é certa na sua vida, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela não te larga, ela te acompanha, ela te segue. Então olha para o Deus que criou você. Existe um poder tão grande na cruz do Calvário. Existe um poder tão grande no nome de Jesus que não há tentação, não há pecado que Deus não possa te tirar ou te resgatar, te limpar ou te purificar, porque tem poder no nome santo de Jesus. E eu ministro cura e libertação para você nesta manhã, no nome precioso, poderoso e santo de Jesus, o Cristo de Nazaré. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. Espírito Santo, existe alguém aqui que está chorando muito, que está com o coração partido. Visita essa pessoa agora, abrace, Espírito Santo. Derrame graça, amor, cura, libertação, perdão em nome de Jesus. Na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo. Se você estiver com alguém na UTI, com alguém internado agora, eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, potencialize essa medicação para que essa pessoa saia deste hospital, dessa UTI ainda esta semana, em nome de Jesus. E se a sua dor é na alma, você está com as suas emoções aprisionadas pelo pecado ou pela dor, seja liberto. Porque a dor não é pecado, tá, gente? Às vezes acha assim, mas crente não pode ser triste, não pode ter depressão, não pode ter ansiedade. A gente tem sim, todas essas coisas. Mas você vai ser liberto nessa manhã, em nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus, Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, seja liberto. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês, todos aqui comigo. Eu queria, sim, sugerir para você, para ir numa igreja perto da sua casa. Hoje é domingo. Tem celebrações, tem culto, como você chama, não sei como você chama, mas existe uma bênção preciosa de Jesus reservada para você lá na tua igreja ou na igreja perto da sua casa, que ela existe na comunhão dos santos. E essa bênção você só encontra na comunhão dos santos. Não deixa de ir lá na sua igreja ou na igreja mais perto da sua casa. Tem um presente de Deus para sua vida lá. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.